Após a morte de Moisés, a liderança dos israelitas precisava ser passada a alguém que pudesse continuar a guiar o povo rumo à terra prometida. Moisés, antes de sua morte, foi instruído por Deus a nomear Josué como seu sucessor. Este evento está ricamente detalhado nas Escrituras, mostrando como Deus preparou e capacitou Josué para esta monumental tarefa. Josué, cujo nome significa "O Senhor é a salvação", já havia se destacado como um servo fiel de Moisés e um líder competente. Ele era um dos 12 espias enviados para explorar Canaã e, junto com Calebe, foi um dos únicos 2 que trouxeram um relatório positivo, cheio de fé na promessa de Deus. Este espírito de confiança e coragem em Deus já indicava que Josué era o escolhido por Deus para continuar a obra que Moisés havia começado. E disse Moisés a Josué diante de todo o Israel: "Sê forte e corajoso, porque tu introduzirás este povo na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, e tu os farás herdá-la." Deuteronômio 31, 7. A transição de liderança é formalizada em Deuteronômio 34, quando Deus leva Moisés ao Monte Nebo e lhe mostra a terra prometida que ele não entraria. Moisés então abençoa Josué com a imposição de mãos, um gesto simbólico e poderoso de transferência de autoridade. E Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe obedeceram e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Deuteronômio 34, 9. Este ato não só reconhecia Josué como o novo líder, mas também garantia ao povo que a presença e a direção de Deus continuariam com eles. Após a morte de Moisés, Deus falou diretamente a Josué, confirmando sua escolha e encorajando-o para a missão que tinha pela frente. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: "Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel." Josué 1, 2. Deus assegura Josué com promessas de apoio contínuo e sucesso, desde que ele permaneça fiel e obedeça à lei dada a Moisés. As palavras de encorajamento de Deus a Josué são poderosas e emblemáticas, ressoando com uma autoridade que transcende o tempo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Josué 1, 5, 6. Deus reforça a necessidade de Josué de ser forte e corajoso, de meditar na lei e de não se desviar dela, nem para a direita, nem para a esquerda, garantindo que, assim fazendo, ele prosperaria em tudo. Sob a liderança de Josué, o primeiro grande desafio foi a travessia do Rio Jordão, que durante a estação de cheia se transformava em uma barreira intransponível. Deus, no entanto, tinha um plano para mostrar ao povo que Josué era o líder escolhido e que sua presença continuava a guiá-los. Deus deu a Josué instruções específicas para a travessia. Ele deveria ordenar aos sacerdotes que carregassem a Arca da Aliança e que se posicionassem nas margens do rio. A Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus entre o povo, era central para este evento. E os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo o Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Josué 3,17. Este ato demonstraria que a travessia seria conduzida pelo próprio Deus. No dia da travessia, Josué reuniu o povo e os sacerdotes começaram a caminhar em direção ao Jordão. Assim que os pés dos sacerdotes tocaram as águas, o rio se dividiu. As águas que vinham de cima pararam, formando um muro, enquanto as que desciam foram escoadas, deixando o leito do rio seco.
Este milagre ecoava a travessia do Mar Vermelho, reforçando a continuidade do poder de Deus. E será que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, as águas do Jordão se separarão, as que descem de cima e se amontoarão. Josué 3:13. Enquanto os sacerdotes permaneciam firmes no meio do rio, todos os israelitas passaram em terra seca. Este evento foi um poderoso testemunho para as novas gerações de que o mesmo Deus que havia libertado seus antepassados do Egito continuava a agir em suas vidas. Para marcar esse momento histórico, Josué ordenou que 12 homens, um de cada tribo, pegassem 12 pedras do leito do rio e as levassem para o acampamento em Gilgal. Essas pedras seriam um memorial perpétuo para lembrar às futuras gerações do poder e da fidelidade de Deus. E falaram os filhos de Israel, dizendo: quando amanhã vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Então fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Josué 4:21-22. Após todos terem atravessado, os sacerdotes com a arca da aliança saíram do Jordão, e assim que seus pés tocaram a terra seca, as águas do rio retornaram ao seu curso normal. Este milagre não apenas fortaleceu a fé dos israelitas, mas também espalhou o temor do Senhor entre os povos de Canaã, preparando o caminho para a conquista da terra prometida. Em Gilgal, os israelitas montaram acampamento após a travessia do Jordão. Gilgal se tornou a primeira base de operações dos israelitas em Canaã e foi um centro espiritual e estratégico para a conquista da terra. Este local não foi escolhido ao acaso. Cada evento que ocorreu em Gilgal foi uma preparação crucial para os desafios que estavam por vir. Uma das primeiras ações em Gilgal foi a renovação do pacto com Deus através da circuncisão. Durante os 40 anos de peregrinação no deserto, a prática da circuncisão havia sido negligenciada. Josué recebeu a ordem divina de circuncidar todos os homens nascidos durante a jornada no deserto, uma ação simbólica que reafirmava a aliança entre Deus e Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel segunda vez. Josué 5:2. Este ato foi uma renovação da identidade espiritual do povo, lembrando-lhes do seu compromisso com Deus e da promessa de herdar a terra. Logo após a circuncisão, os israelitas celebraram a Páscoa em Gilgal. Esta foi a primeira Páscoa comemorada na Terra Prometida e representou um momento de profunda reflexão e gratidão. A Páscoa lembrava o êxodo do Egito, a libertação da escravidão. E agora, no contexto de Gilgal, simbolizava o início de uma nova vida em uma terra prometida por Deus. E os filhos de Israel acamparam-se em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas planícies de Jericó. Josué 5:10. Esta celebração não apenas reforçou a identidade coletiva dos israelitas, mas também preparou espiritualmente o povo para os desafios que enfrentariam. Gilgal se tornou um símbolo de renovação e compromisso com os mandamentos de Deus. A presença constante de Deus, manifestada na provisão de maná, cessou nesse momento, pois os israelitas começaram a comer dos frutos da terra. No dia seguinte à Páscoa, comeram do produto da terra, pães asmos e cereais tostados. Josué 5:11. A transição da provisão do maná para a colheita dos frutos da terra foi um sinal claro de que Deus estava cumprindo suas promessas. Este novo capítulo na vida dos israelitas marcou o fim de uma era de dependência milagrosa e o início de uma vida de trabalho e colheita na terra prometida. A mudança não foi apenas física, mas também espiritual, pois simbolizava a confiança contínua em Deus e a responsabilidade de viver de acordo com seus preceitos.
Este momento de celebração e gratidão foi um prelúdio para os desafios que viriam, preparando o coração de Josué e do povo para o que estava por vir. Josué, como líder, entendia a importância de cada evento e como ele moldava a fé e a determinação do povo. O acampamento em Gilgal não era apenas um lugar de descanso, mas um local de preparação espiritual e estratégica. A proximidade de Gilgal com Jericó permitiu a Josué e ao exército israelita monitorar a cidade fortificada e preparar-se para o ataque. O primeiro objetivo militar dos israelitas era a conquista de Jericó, uma das cidades mais fortificadas e temidas de Canaã. Josué, então, enviou 2 espiões para examinar a terra, e especialmente a fortificada cidade de Jericó. Esta missão era vital para entender melhor o terreno e as defesas da cidade, preparando assim uma estratégia eficaz para a conquista. Raabe, uma prostituta que vivia em Jericó, acolheu os espiões em sua casa. Sua escolha de ajudar os espiões foi arriscada, considerando a punição severa que poderia enfrentar se fosse descoberta. No entanto, Raabe havia ouvido falar das maravilhas que Deus havia feito para os israelitas, como a travessia do Mar Vermelho e as vitórias sobre reis poderosos. O temor de Deus havia se espalhado por toda a terra de Canaã, e Raabe reconheceu que os israelitas estavam sendo guiados pelo poder divino. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os habitantes da terra se derreteram diante de vós. Josué 2:9. Quando o rei de Jericó soube da presença dos espiões, ele enviou mensageiros à casa de Raabe, ordenando que ela entregasse os homens. Raabe, no entanto, escondeu os espiões do telhado de sua casa, entre feixes de linho, e enganou os mensageiros do rei, dizendo que os homens haviam deixado a cidade ao anoitecer. Após despistar os perseguidores, Raabe subiu ao telhado para falar com os espiões. Ela confessou sua fé no Deus de Israel e pediu proteção para si e sua família quando os israelitas invadissem a cidade. Os espiões, reconhecendo a importância de sua ajuda e a sinceridade de sua fé, prometeram poupar sua vida e a de sua família, sob a condição de que ela mantivesse segredo sobre sua missão. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia para convosco, também dela usarei para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro. Josué 2:12. Os espiões deram a Raabe um sinal. Ela deveria pendurar um cordão de fio de escarlate na janela de sua casa, que estava construída sobre a muralha da cidade. Este cordão serviria como um sinal para os israelitas, indicando qual casa deveria ser poupada durante o ataque. Raabe, então, ajudou os espiões a escapar da cidade, descendo-os pela janela com uma corda. Ela também lhes deu instruções sobre como evitar a captura, aconselhando-os a se esconderem nas colinas por 3 dias até que os perseguidores desistissem da busca. Os espiões seguiram suas instruções, encontraram um lugar seguro e, depois de 3 dias, retornaram ao acampamento israelita, onde relataram a Josué tudo o que havia acontecido. E disseram a Josué: verdadeiramente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Josué 2:24. Apesar disto, a conquista de Canaã exigiria mais do que força militar. Demandaria uma confiança absoluta na orientação divina. Então, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. Essa preparação era crucial, pois o próximo grande desafio estava à espreita, a cidade fortificada de Jericó. O cenário estava montado para um encontro extraordinário. Josué, ciente da magnitude da tarefa à sua frente, precisava de uma confirmação divina, uma manifestação clara de que Deus estava com ele em cada passo.
Na manhã seguinte, acontece o momento de maior tensão e expectativa. Josué se encontrava próximo a Jericó, uma cidade imponente que representava o primeiro grande obstáculo na conquista de Canaã. Enquanto refletia sobre a estratégia e buscava a orientação divina, ele levantou os olhos e viu um homem em pé diante dele com uma espada desembainhada na mão. Esta visão inesperada capturou sua atenção e instigou um misto de curiosidade e reverência. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que estava em pé diante dele um homem que tinha na sua mão uma espada nua. Josué 5:13. Josué, sem hesitar, se aproximou e perguntou ao homem: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? A resposta que recebeu foi surpreendente e carregada de significado. Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Josué 5:14. Esta declaração não só revelou a identidade do visitante, mas também trouxe uma nova dimensão à situação. Josué imediatamente compreendeu que estava diante de uma figura divina, enviada por Deus para guiar e fortalecer seu propósito. A presença do príncipe do exército do Senhor era um sinal claro de que Deus estava diretamente envolvido na próxima fase da conquista. Ao ouvir essa revelação, Josué se prostrou com o rosto em terra, em um gesto de adoração e respeito. Perguntou então: Que diz meu senhor ao seu servo? A resposta foi uma instrução que ecoava a santidade do momento. Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Josué 5:15. Este comando não era apenas uma formalidade, mas uma indicação da presença sagrada de Deus. Assim como Moisés havia tirado as sandálias diante da sarça ardente, Josué agora se encontrava em um terreno consagrado pela presença divina, um lembrete poderoso da santidade de Deus. A mensagem do príncipe do exército do Senhor foi clara e direta, estabelecendo a autoridade divina sobre as próximas ações de Josué. Este encontro serviu para reafirmar a liderança de Josué e preparar seu espírito para a batalha iminente. A visão de um homem com uma espada desembainhada simbolizava a prontidão de Deus para lutar ao lado dos israelitas. Este encontro era mais do que uma mera aparição. Era uma confirmação de que a mão de Deus guiava cada passo de Josué, infundindo-lhe coragem e fé renovadas. O impacto desse encontro foi profundo e duradouro. Josué, agora fortalecido pela visão e pela mensagem recebida, estava preparado para liderar seu povo com uma confiança renovada na providência divina. A certeza de que Deus estava com ele e com seu exército transformou sua abordagem para a conquista de Jericó. A identidade do príncipe do exército do Senhor tem sido objeto de intensa análise e discussão ao longo dos séculos. Muitos estudiosos da Bíblia interpretam essa figura como uma manifestação, uma aparição de Deus em forma humana. Esta interpretação é reforçada pelo fato de que o príncipe aceita a adoração de Josué e declara o lugar como santo, semelhante ao encontro de Moisés com Deus na sarça ardente. Outra interpretação popular é a cristofania, uma manifestação pré-encarnada de Jesus Cristo. Esta visão é apoiada pela reverência que Josué mostra ao príncipe e pela aceitação da adoração, algo que apenas Deus ou uma manifestação de Deus aceitaria. Se considerarmos que Jesus é a expressão plena de Deus, conforme revelado no Novo Testamento, esta aparição pode ser vista como uma antecipação da encarnação de Cristo. A presença do príncipe como comandante do exército do Senhor aponta para a liderança divina e a soberania de Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22:13. Há também a perspectiva de que o príncipe poderia ser um anjo com uma designação especial, um mensageiro divino com autoridade para representar Deus.
Anjos como Gabriel e Miguel desempenham papéis significativos na Bíblia, entregando mensagens importantes e executando a vontade de Deus. Os argumentos a favor da identidade do príncipe como Cristo são particularmente convincentes. A aceitação da adoração, a santidade do local e a autoridade manifestada são características que apontam para a divindade. Além disso, a conexão entre este encontro e outras manifestações de Deus na Bíblia fortalece a ideia de que Josué estava diante de uma presença divina significativa. Independentemente da interpretação escolhida, o encontro de Josué com o príncipe do exército do Senhor destaca a intervenção divina em momentos cruciais. A presença divina fortalece a fé dos líderes bíblicos, guiando-os e capacitando-os para cumprir suas missões. Os encontros divinos ao longo da Bíblia oferecem ricas histórias de interações entre Deus e os seres humanos, cada um revelando diferentes aspectos da presença divina. Abraão, por exemplo, teve um encontro memorável em Mamre, onde 3 homens, um deles sendo o Senhor, lhe prometeram um filho apesar de sua velhice. Esta visita trouxe uma mensagem de esperança e promessa, sublinhando a fidelidade de Deus. Então disse o Senhor a Abraão: "Por que se riu Sara, dizendo, na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido?" Gênesis 18:13. Assim como Josué, Abraão recebeu uma confirmação direta da presença de Deus, que alterou o curso de sua vida e da história. Jacó, por sua vez, teve um encontro intenso em Peniel, onde lutou com um homem durante toda a noite. Este homem, que muitos interpretam como uma manifestação de Deus, mudou o nome de Jacó para Israel, significando aquele que luta com Deus. E Jacó chamou o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: "Tenho visto a Deus face a face, e a minha vida foi preservada." Gênesis 32:30. Este encontro não só transformou Jacó fisicamente, mas também espiritualmente, marcando uma nova etapa em sua vida. A luta simboliza as batalhas espirituais e pessoais que cada um enfrenta, refletindo a complexa relação entre o divino e o humano. Moisés teve uma das mais icônicas experiências divinas na sarça ardente. Deus se revelou a ele e o chamou para libertar os israelitas do Egito. Este encontro foi marcado por um senso profundo de santidade e missão. E disse Deus: "Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa." Êxodo 3:5. A instrução dada a Moisés ecoa a de Josué, estabelecendo um paralelo claro entre as duas experiências. Ambas sublinham a presença sagrada de Deus e a necessidade de reverência e obediência diante de sua santidade. Apesar das diferenças nos contextos e nas respostas dos líderes, há uma clara semelhança na natureza transformadora desses encontros. Abraão, Jacó, Moisés e Josué, cada um, ao encontrar-se com Deus, experimentou uma mudança significativa em suas vidas e missões. Abraão recebeu a promessa de uma grande descendência. Jacó foi renomeado e reafirmado em sua luta. Moisés foi chamado para liderar a libertação de seu povo. E Josué recebeu a confirmação de sua liderança e da presença divina em sua missão. Cada encontro reforça a ideia de que Deus se envolve diretamente nos momentos cruciais de seus servos, guiando-os e capacitando-os. Agora avançamos para entender o significado e o impacto do encontro de Josué, explorando como ele moldou sua preparação para a conquista de Jericó e sua fé inabalável. Ao compreender que estava na presença de uma figura divina, Josué recebeu a confirmação de que sua missão era sancionada e guiada pelo próprio Deus. Este encontro não foi apenas uma visão, mas uma experiência transformadora que solidificou sua determinação. O papel de Josué como líder dos israelitas foi profundamente influenciado por essa experiência.
Ele entendeu que a conquista de Jericó não dependia apenas de força militar, mas da obediência e fé nas instruções divinas. O príncipe do exército do Senhor trouxe uma mensagem clara de que a batalha seria vencida pela intervenção divina e não apenas pelos esforços humanos. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Esta orientação divina foi crucial para a estratégia que Josué adotou na queda de Jericó, demonstrando a importância da fé e da obediência. A certeza de que Deus estava com eles fortaleceu a moral e a unidade do povo de Israel. Este impacto coletivo foi essencial para enfrentar os desafios que estavam por vir. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. Disse Josué ao seu povo, refletindo a profunda confiança que ele tinha na promessa divina. O efeito transformador do encontro de Josué pode ser comparado a outros encontros divinos na Bíblia, onde líderes foram fortalecidos e encorajados. Assim como Moisés foi capacitado na sarça ardente e Jacó foi renomeado em Peniel, Josué recebeu uma renovação de propósito e direção. Estes encontros sublinham a maneira como Deus intervém nas vidas de seus servos, proporcionando não apenas instruções, mas também a força e a coragem necessárias para cumprir suas ordens. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmos 27:1. As instruções divinas recebidas por Josué não eram apenas prepararam o caminho para a conquista de Jericó, mas também serviram como um lembrete constante da presença e soberania de Deus. Jericó era uma cidade bem fortificada, com muralhas imponentes que pareciam impenetráveis. No entanto, Deus deu a Josué uma estratégia específica que envolvia um ato de fé e obediência. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus homens valorosos. Josué 6:1-2. Deus assegurou a Josué que a vitória já estava garantida desde que ele seguisse as instruções divinas. O plano de Deus era peculiar e certamente desafiava a lógica militar convencional. Josué deveria reunir o povo e os sacerdotes que carregariam a Arca da Aliança. Durante 6 dias, eles deveriam marchar uma vez ao redor da cidade, em silêncio, enquanto os sacerdotes tocavam as trombetas de chifre de carneiro. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim, fareis por 6 dias. Josué 6:3. Este ato era tanto uma demonstração de fé quanto uma forma de intensificar a tensão dentro das muralhas de Jericó. No 7º dia, o plano de Deus exigia algo diferente. O povo deveria marchar ao redor da cidade 7 vezes, e ao final da 7ª volta, os sacerdotes deveriam tocar as trombetas e o povo deveria dar um grande grito. E será que, tocando-se longamente a buzina do carneiro e ouvindo vós o som da trombeta, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá, cada um em frente de si. Josué 6:5. Este grito simbolizava a fé dos israelitas na promessa de Deus e sua obediência ao plano divino, por mais incomum que fosse. Os israelitas seguiram as instruções de Deus meticulosamente. Durante 6 dias, eles marcharam silenciosamente ao redor de Jericó, com a Arca da Aliança liderando a procissão. A presença da arca simbolizava que Deus estava no centro desta operação. No 7º dia, após completar as 7 voltas, os sacerdotes tocaram as trombetas e o povo gritou com todas as suas forças. E aconteceu que, ao soar prolongadamente a buzina e ouvindo o povo o som da trombeta, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade.
Josué 6:20. A queda das muralhas de Jericó foi um evento milagroso que atestou a presença e o poder de Deus. Os israelitas invadiram a cidade e destruíram tudo conforme a instrução divina, poupando apenas Raabe e sua família, como prometido por sua ajuda aos espiões israelitas. E Josué salvou com vida a Raabe, a prostituta e a casa de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondeu os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Josué 6:25. A fidelidade de Raabe à promessa que fizera aos espiões resultou em sua salvação e na de sua família. A vitória em Jericó foi um sinal claro para todas as nações de Canaã de que Deus estava com Israel. A fama de Josué e dos israelitas se espalhou, causando temor entre seus inimigos. Esta conquista também serviu para fortalecer a fé dos israelitas na liderança de Josué e na direção divina. Assim foi o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda aquela terra. Josué 6:27. Jericó se tornou um símbolo da obediência a Deus e do poder da fé, estabelecendo um precedente para as conquistas subsequentes em Canaã. Com a vitória em Jericó, os israelitas estavam prontos para continuar sua campanha de conquista. A confiança em Deus e a liderança de Josué foram reforçadas, preparando o caminho para enfrentar novos desafios e cumprir a promessa de possuir toda a terra prometida. Esta história de fé, obediência e intervenção divina continua a inspirar e ensinar sobre a importância de confiar em Deus, mesmo quando o caminho parece impossível. A fé demonstrada por Josué ao seguir as instruções divinas para a queda de Jericó é um exemplo poderoso de como devemos confiar nas promessas de Deus, mesmo quando o caminho parece incerto. A estratégia de marchar ao redor da cidade por 7 dias, algo que pode parecer ilógico do ponto de vista humano, resultou em uma vitória milagrosa pela fé e obediência. Este evento nos ensina que as maneiras de Deus podem não fazer sentido para nós, mas a obediência a Ele sempre trará resultados extraordinários. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8. Comparar este encontro pré-encarnado com a presença de Cristo após sua encarnação e ressurreição nos proporciona uma perspectiva rica sobre a continuidade da intervenção divina. Enquanto Josué teve um vislumbre do poder divino na forma de um príncipe guerreiro, os discípulos de Jesus testemunharam o amor e a redenção através de sua vida, morte e ressurreição. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 1:14. Esta comparação nos mostra como Deus se adapta às necessidades de cada época, sempre providenciando o que é necessário para a salvação e a liderança de seu povo. Se você chegou até aqui, tenho certeza que vai gostar do vídeo que conta a história do anjo de Deus que derrotou 185 mil soldados. Essa é mais uma linda história de intervenção divina, é só clicar no vídeo que aparecerá na tela. Tenho certeza que será inspirador. Obrigado por assistir. Abraços e fique com Deus.